Baiana, eu ia. Eu não vou mais. Não faço, vou pra frente, Baiana. Eu volto comigo pra trás. Morrer pensando em onde que eu morri. Bem-vindo da humanidade. O amor é uma espécie de Meu amigo também. Tão duro, tão bonito. Eu me abraçava nele. feito um cheiro que destrava uma lembrança. Eu guardo. Tem coisa assim. Tocar na vida é meu pai. Se ensinando. A foto que tem cheiro de tão nítida ressoa. Tudo que a memória diz por ti. E vira inundação por dentro que só cresce, cresce, cresce. Ninguém é
coaçava. Coaçava, morria. Ninguém caçoava. Eu e Diadorim. A gente dava passeios. Eu e meu amigo Diadorim. Tão bonito. Tão bonito. Tão bonito. Vencemos! Hermores! Cão! Tire assassinos! Hermores! Cão e assassino, Hermores! Eu amigo O senhor ri certas risadas.
Na nix da. Na ist nix. Na war nix. Na nix da. Na war nix. Na nix da. Na nix da. Na war nix. Na nix. Na nix. Na nix, ja. Na nicht. Nix. Tá, isso. Lucifer! Adeus dada, pobrezinha! Adeus dada, pobrezinha! Adeus dada, pobrezinha! Lucifer! Tá, isso. Tá, isso. Padre, Deus me lembre. Senhor me ouviu. E adorei minha neblina. Tá, sou. Tá, sou. Fala, fala, fala! Não nada. Não nada. O tipo que você ouviu não é o tipo de verdade. Você é de homem. Primeiro, cachorrada dana-te. Gosto disso. Desde mal em minha mocidade. Pactar sou. Pactar sou. Sou. Pactar sou. 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 Já veio um pouquinho mais. De todas as coisas bonitas. Pactar sou. Inimigo, mas o diabo, ai que preguiça. Inimigo, coisa de diabo. Ai que preguiça. Suas assassinadas, suas assassinadas. Eu não te adorei. Morrer, abraçado, meu amigo, te adorei. Vai, meu querido, cantar isso. Obrigado, meus amigos. Todos capitulados, todos capitados. Né? Um corpo, um baile, o diabo no meio do redemoinho. Essa peça de dança é uma tradução, ou melhor, mais que uma tradução, que não é uma missão correta, é uma transposição da literatura para a dança. Isso, muito bem. Percebeu muito bem. É butô. Mas não é só butô. Digamos que é um afro-butô. O ritmo no qual eu faço o bailado, porque ao mesmo tempo que ele é butô, ele também traz a dança africana. Então, por exemplo, eu trouxe para essa dança, para essa peça de dança, o movimento da dança do orixá Omolô, que é o deus da cura. Então, enquanto eu danço, eu represento vida e morte, vida e morte, né? E também trago a dança da justiça, né? Da Xangô. Então o movimento Xangô, o movimento dos
que ele traz com os machados de Xangô, né? Ou, por exemplo, o movimento de Yansan, Deus dos ventos das tempestades. E tudo isso vai sendo misturado, tudo vai sendo agregado a uma dança que tem como intenção representar a guerra no sertão, o amor entre Riobaldo e Adorim, e esse triângulo odioso que há entre o Hermógenes de Adorim e Riobaldo. O Riobaldo, ele não nasce Riobaldo só na literatura, só na narrativa. Ele é Riobaldo, ele é o Tatarana. Tatarana é o termo indígena. E ele vai finalizar a guerra no sertão como o grande Urutu branco. Então veja que ele faz um percurso, né, que ele passa de ser de um termo Riobaldo, como Villibori diz que é o rio que transborda, Riobaldo, né, para ser uma coisa do indígena. Lembramos bem que o Tatarana é Taturana, que é aquela lagarta que ela é extremamente venenosa, ela pica. O Riobaldo ele pica com a arma, né, ele tem aquela pontaria certeira, né? Então, esses movimentos de luta, né, que traduzem a dança dos orixás com a dança do Butô. E lembro bem o que? O Butô, exatamente, uma das traduções do Butô é isso, dança da alma, né? E a questão do Riobaldo, que percorre o romance inteiro, é a questão da culpa. Se ele vendeu ou se não vendeu a alma dele, né? É um texto no qual ele quer buscar a absolvição. Eu acho muito lindo nisso, nessa questão de buscar o pedido de perdão, essa culpa. A culpa de quem tristemente deixou de amar. Esse homem apaixonado por esse amigo, apaixonado por Diadorim, meu amigo Diadorim, tão bonito, tão bonito, tão bonito, meu amigo Diadorim, tão bonito. Então, eu chamo amigo, não esqueça dois vestidos. Dois vestidos brancos. Um é o vestido de noiva, a capa da noiva, e outro vestido branco também. Né? Então, porque nesse sentido, eu quero remeter a Diadorim a um clássico da dança, né? Que a Diadorim é uma sílfide, a personagem que morre virgem, né? É um espírito, então ela percorre o romance como espírito. Diadorim é minha neblina. Retoma então. Por que o ai que preguiça? Retomando a coisa das palavras indígenas. Nós lembramos que a outra personagem da literatura brasileira, que é a Macunaíma. Macunaíma, ele é um índio indígena negro, passa por um processo e vira branco, né? Ele vem para a cidade e embranquece, né? O que essas duas personagens têm em comum? O Riobaldo, ele também está atrás de uma herança, ele sabe que ele é um herdeiro. Macunaíma, isso mesmo, ele está atrás da sua pedra, do mulher que canta. O que esses dois têm em comum? Os dois perdem nessa trajetória, dessa busca, o ser amado. Então, os dois se unem nesse ponto, né, da perda e da busca. Então, o ai que preguiça, né? Riobaldo, ele é um sertanejo, começa com esse nome que diz ter sertanejo não tem muito, não tem nada, me parece, e termina a trajetória dele com o nome indígena, o grande Urutu branco. Em relação à máscara, aquela máscara, como vocês veem, ela é uma caveira, né, de boi. Então é só tem os chifres, né, é a caveira do boi. E aí ele pergunta, Pactário sou? Pactário sou? Veja que ele tem uma coisa meio shakespeariana, né? Tá? Então, ele Pactário sou? Então, eu penso um ser ou não ser no sertão. Sua máscara, essa dança com aquela máscara, né? Que representa ao mesmo tempo o boi, que é um elemento muito importante em grandes então beleza, porque representa os grandes chefes, mas também representa o diabo e também representa a morte. Nesse sentido, esse diálogo com Shakespeare, ao invés de ser ou não ser, com a máscara do boi, Pactário sou. As folhas representam o deserto,
né? As folhas secas, dentro do deserto. E a areia, mais que tudo, aquelas folhas secas foram posteriormente cobertas por areia. A música inicial, né, é tão linda, tão linda, tão linda, que diz que o amor é uma espécie de vacina. O amor, e tem aquele som de água, vocês talvez o som da água, mas quando dizem isso, se esquecem que os meninos se conhecem ao lado do Rio de Janeiro, entende? Então, esse som da água também tem relacionado a essa questão do encontro das crianças, né? E o amor é uma espécie de vacina que desde aquele momento o Riobaldo já está apaixonado, né, pelo Reinaldo, sem saber que o Reinaldo é a de Adorim, né, que é a Teodorina, no final das contas, né? Eu acho que esse trabalho é só parte de um trabalho maior. Não, eu acho que não, ele é parte do trabalho maior. Eu precisei condensar a apresentação a este momento, mas posteriormente eu pretendo realmente fazer o trabalho como um todo, então no seu todo, e acho que essa é uma experiência mais gratificante, mais interessante para mim como ator bailarino e para o espectador que é amante de Guimarães Rosa, né? Então eu quero agradecer muito a oportunidade de participar desse evento, agradecer muita organização, né? É uma honra muito grande que eu danço aqui entre os bordados, né, que vocês veem aqui na apresentação. Danço para uma pequena plateia, que a minha dança eu acho que é por aí, eu não gosto de dançar para grandes plateias. Essa coisa intimista, né, eu acho que tem que ter essa cara a cara com a plateia. Tem que ter esse rosto a rosto com a plateia. Não dá para... Eu sei que botou, tem aquela coisa toda do corpo todo coberto de branco, só com a sunguinha, mas eu acho que não é no meu momento esse caminho. Eu prefiro manter a minha identidade como bailarino, né? Um bailarino negro, que fez anos de dança clássica, né? Que foi muito bem formado com dança clássica, mas que não pode, de forma alguma, se arrastar das suas raízes. E o Rosa tem muito essa coisa negra, talvez as pessoas não percebam, né? Quem lê, por exemplo, Corpo de Baile e olha muito bem para a Mãe Tina, percebe que a Mãe Tina é a antagonista da Voz Hidra e que ela é fundamental, e que a Mãe Tina é feiticeira e Rosa é feiticeiro. E assim eu encerro. Muito obrigado.